Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Nós vamos hoje meditar o Evangelho desse próximo domingo, dia 3 de setembro de 2023, o 22º domingo do tempo comum. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Diz assim o texto de São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Discipulado cristão e vida sem conflito são realidades antagônicas, né? Não existe cristianismo sem a cruz. É impossível. O próprio Cristo diz no Evangelho de hoje: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Se alguém quiser me seguir. Ou seja, Jesus faz uma proposta, não uma imposição. Somos, portanto, convidados, mas não forçados ao seguimento de Jesus. Porém, para dizer sim a Jesus, é condição indispensável renunciar a si mesmo. E aí é bom esclarecer o que significa renunciar a si mesmo. Qual foi a real intenção de Jesus ao colocar essa condição indispensável para o seu seguimento? Renunciar a si mesmo. Pois bem, renunciar a si mesmo não é sinônimo de autoaniquilação, de autodestruição. Deus não quer isso. Aliás, não existe amor ao próximo sem um equilibrado amor a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o amor ao próximo ele parte de um equilibrado amor a si mesmo. O amor a si próprio, antes de ser um valor cristão, é condição básica também para uma sadia e harmoniosa convivência em sociedade. Né? A pessoa também tem que querer bem a si mesma para querer bem os outros. Renunciar a si mesmo, no contexto dos evangelhos, significa renunciar ao pecado, ao egoísmo, à soberba, à avareza, à vingança, à inveja, entre tantos outros pecados que muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia. Renunciar a si mesmo significa lutar contra o pecado, tanto em âmbito pessoal como também em âmbito social. Também existe o pecado social, é lutar contra ele. Da mesma forma, tomar a cruz não significa buscar o sofrimento. Jesus não buscou o sofrimento pelo sofrimento. O sofrimento foi lhe imposto. A sua vontade não foi sofrer, mas amar. A salvação do mundo foi realizada pelo amor, apesar de ter sido concretizada através do sofrimento. O que faltava ao mundo não era dor, mas amor. E é isso que Cristo nos trouxe. Por isso não é necessário para o seguimento de Cristo, para o discipulado de Cristo, buscar um sofrimento extra, fora do comum. Basta aceitar o sofrimento de cada dia, ou seja, ser fiel a Cristo a qualquer custo, colocando o Evangelho no centro dos próprios interesses e projetos pessoais. No mundo tão marcado pelo pecado, não pode o compromisso cristão deixar de ser também caracterizado pelo conflito. A atitude cristã é, digamos assim, contracultural, ou seja, questiona seriamente muitos valores que norteiam as nossas sociedades profundamente marcadas pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo hedonismo, pelo consumismo. Ser discípulo é manter-se sempre nas pegadas de Jesus, não se desviar. A tradução literal do versículo 23 do Evangelho de hoje, quando Jesus diz para Pedro se afastar, na realidade a tradução literal é: vá para atrás de mim. Aliás, a nota de rodapé da Bíblia da CNBB traz esse detalhe, né? A tradução literal é: vá para trás de mim. Ao repreender Pedro, Jesus não manda Pedro embora. Pede que ele, Pedro, novamente assuma o seu papel de discípulo. E qual é o papel do discípulo? Seguindo o mestre, atrás do mestre. Então, que permaneça atrás do mestre.
que ele volte à condição de discípulo. Jesus chama Pedro para colocar-se atrás dele para segui-lo e não ser um obstáculo, uma pedra de tropeço, né, no caminho de Jesus. A enérgica repreensão a Pedro contém também o perdão ao seu erro. Jesus acredita que Pedro seja capaz de voltar a se comportar como um verdadeiro discípulo, como de fato Pedro mostrou ao longo da sua vida. Não é simples colocar em prática o Evangelho, mas vale a pena ser discípulo. Como diz o Evangelho de hoje, que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Somente Cristo pode nos oferecer a verdadeira felicidade, a vida em plenitude, a vida eterna. Vale a pena recordar a bela resposta de Pedro a Jesus no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 68, quando todos estavam abandonando Cristo. E Pedro diz a Jesus, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Vale a pena pôr-se no seguimento de Cristo. Que a Virgem Maria, unida a seu Filho até o Calvário, nos ajude a não retroceder perante as provações e sofrimentos que o testemunho do Evangelho implica para todos nós. E a todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.